Por que você nasceu? Ouça essa ministração do pastor André Fernandes e deixe Deus preencher o vazio que se encontra na sua vida. Ouça até o final. Deus te abençoe. Sabe, a mensagem de hoje, eu vou ser bem objetivo, mas eu preciso de verdade que você fique muito atento, porque eu quero falar sobre algo que pode ser libertador para algumas pessoas que talvez ainda não entenderam o porquê nasceram. Sabe, eu creio que toda crise, seja ela existencial, emocional, seja uma crise de ansiedade, preocupação exagerada, angústia exagerada, quando a gente tem esse entendimento de para que nós nascemos, essas coisas elas perdem a força. Elas até estão lá, mas não nos dominam mais. Elas podem até estar lá, mas não nos definem mais. Elas podem até ainda existir, mas elas não assumem mais o papel de governo sobre a nossa história. Um homem que entendeu para que nasceu não perde tempo com qualquer coisa que não seja o propósito pelo qual ele foi gerado. Você está comigo? Diga amém. E eu acho que essa é a pergunta que toda a criação se faz, desde que o mundo é mundo e desde que nós fomos criados. Para que eu nasci? E eu quero muito que você tenha esse entendimento, que é algo extremamente simples. Eu acho que é aí que muitas vezes a gente se perde. A verdade do Evangelho é algo tão simples que a gente olha e fala, cara, deve ter alguma coisa errada, deve ter alguma coisa a mais, não é possível. Eu quero compartilhar com você o porquê você nasceu. E basicamente você nasceu para ter relacionamento com Deus. Deus, ele não estava carente quando ele nos fez, mas ele desejou ter algo a mais para poder compartilhar de toda a sua glória, para poder compartilhar de toda a sua vida. Sabe, quando Deus ele cria o jardim, quando ele estabelece a criação, os céus, o mar, as estrelas, quando ele nomeia cada uma das estrelas pelo nome, cada uma delas atende a sua convocação. Quando Deus estabelece a terra e tudo que nela há, ele não estava carente, criando algo para que pudesse se entreter, mas ele queria compartilhar da própria vida dele. Deus desejou compartilhar quem ele era, e é daí que a gente entra na história. Sabe, se Deus quisesse um ser que fosse completamente angelical, ele teria feito mais anjos, talvez mais querubins, quem sabe mais serafins, mas ele desejou criar alguém que fosse a sua imagem e semelhança. Então a palavra de Deus diz que no sexto dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo declaram: façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E é aí que a gente entra na história. Agora o que eu quero compartilhar com você é que a gente precisa ter o entendimento de que nós nascemos de Deus, nós nascemos para Deus, e é por isso que nenhuma outra relação que não seja de dependência com o Pai supre o nosso vazio. Não tem nada capaz de preencher o vazio que todo homem carrega, porque esse vazio é do tamanho de Deus. Não há nada parecido que se possa utilizar para preencher, irmão. Dinheiro não preenche isso, aquilo que a gente consegue comprar não preenche isso, as amizades que a gente tem não preenche isso. E tudo isso é bom você ter dinheiro. A palavra diz que o dinheiro a tudo responde. É bom você ter amigos, é necessário, eu diria até. É bom a gente ter lugares que a gente tem prazer de estar, pessoas que a gente tem prazer de conviver, mas quando a gente encontra tudo isso e ainda assim não entendeu para que nasceu, a gente continua se sentindo vazio. É por isso que bilionários tiram a própria vida depois que perdem muito e se tornam milionários. A gente, quando olha de fora, fala: qual é o sentido de alguém que perdeu muito, mas ainda assim é muito rico, tirar a própria vida? Porque depois de um tempo ele começou a construir uma ideia de que ele é o que ele tem. Então se ele perde muito, ele acredita que ele deixou de ter o valor que ele tinha. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Em toda a criação, em todo o tempo, desde que o mundo é mundo, o inferno, ele tenta deturpar verdades. E o grande problema é que essas mentiras têm encontrado espaço em nós. O inferno, ele pega verdades que Deus estabeleceu e distorce. Então Deus nos fez completos nele, mas o inferno faz da gente tentar acreditar que podemos ser completos sem ele. Deus nos fez livres nele, mas o inferno tenta nos fazer acreditar que a liberdade está em poder transar com quem a gente quer, em poder beber o quanto a gente quer, em poder fumar, independente de quem nós somos. Ei, olha para mim, irmão, eu já tive lá, eu já vivi isso, eu já experimentei isso, e eu quero compartilhar algo com você que para mim fez toda a diferença. É quando eu percebi que não há liberdade em alguém que não consegue ficar mais sem fazer o que fazia.
Qual é a liberdade de alguém que acha que é livre para beber, quando na verdade não consegue ser feliz mais se não estiver bebendo? Qual é a liberdade de alguém que é livre para transar com quem quiser, quando na verdade não consegue se sentir livre para construir um lar? Irmão, essas falsas liberdades têm feito com que a minha geração se perca a passos largos, e é por isso que eu vim aqui te lembrar. E você nasceu por um propósito, e sabe qual é esse propósito? Você nasceu para estar em Deus, conectado com Deus, vivendo uma vida com Deus. Fomos feitos dele, fomos feitos nele, e por isso só nos sentimos satisfeitos nele, com ele. E foi exatamente isso que o pecado tirou de nós. Mas a boa notícia é que tudo aquilo que o pecado nos roubou, Jesus restaurou naquela cruz. Sabe, o pecado roubou de nós acesso, o pecado roubou de nós segurança, o pecado roubou de nós a eternidade, o pecado roubou de nós provisão, proteção, cuidado. O pecado roubou de nós mesmos. Nós fomos roubados de nós mesmos, porque agora a gente olha para o espelho e a gente tenta se encontrar na imagem que vê, quando na verdade só iremos nos encontrar quando entendemos que não é o exterior que vai trazer sentido para nós, mas é a própria vida de Deus pulsando dentro de nós. Irmão, você nasceu para Ele, e Ele está com saudade de você. Essa é a palavra que eu tenho essa noite. Você nasceu para Ele, e não tem nenhum sucesso que se compare a viver uma vida com Deus. Eu não quero te convidar a viver sem ter expectativas de ter sucesso, ou de crescer, ou de conquistar. Não. Eu só quero te fazer um convite. Não deixa isso se tornar o centro da tua busca. A palavra diz, olha, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está falando aí, foca em mim, filho. Olha para mim, corre para mim, e deixa que o restante eu cuido para você. É como um bom pai que sabe das limitações do seu filho, que fala, filho, você só tem que estar perto do papai, deixa que o restante o papai cuida para você. Você está comigo? Diga amém. Colossenses 2,15 fala a respeito daquilo que Jesus estabeleceu na cruz por nós. Colossenses 2,15 diz assim: e foi na cruz que Cristo se livrou. Cara, é poderoso demais essa declaração. Você pode declarar isso comigo? Diga, na cruz. Diga, Cristo se livrou. Diga, Cristo me livrou do poder dos governos e autoridades espirituais. A palavra está dizendo, olha, na cruz Cristo se livrou de todo poder e de toda autoridade espiritual. Na cruz Cristo foi feito livre, e por isso nós recebemos a liberdade também. Jesus morre como pecador, Ele invade o inferno como pecado, mas Ele ressuscita completamente justificado. E é por isso que a palavra diz, olha, se morrermos com Cristo, se formos crucificados assim como Ele foi, ressuscitaremos assim como Ele ressuscitou, e seremos glorificados assim como Ele foi também. A palavra está dizendo, ei, vai até o final da linha, não para com falsas linhas de chegada. Não, eu morri com Cristo, ok, mas depois da morte tem a ressurreição, irmão, e depois da ressurreição tem uma glória eterna, que acrescenta para nós muito mais do que tudo aquilo que a gente passa, mesmo que sejam tribulações momentâneas e passageiras. Existe uma glória eterna que pesa muito mais do que todas elas. Você está comigo? Diga amém. Colossenses diz, e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando-os prisioneiros no seu desfile de vitória. Aqui a gente percebe quase que eu vou botar entre duas aspas, ok? Só para não ter uma má interpretação, mas é quase como um sarcasmo. A palavra está dizendo, ei, vocês acharam que a cruz seria o final da história do meu filho? O que vocês esqueceram é que a cruz é o início da história dos meus filhos. Uau, isso é muito forte. Isso é muito forte. O unigênito se tornou primogênito. O único filho de Deus se tornou o primeiro de muitos. E é por isso que a palavra de Deus diz, olha, depois que Ele despojou todo o governo e autoridade das trevas, Ele triunfou sobre eles na cruz e fez deles um espetáculo público. A gente precisa entender, irmão, e é isso que eu quero compartilhar nessa noite, que tem muita gente tentando vencer na força, porque em algum momento esqueceu que a vitória já foi conquistada na cruz. Você não vai vencer na tua força, porque a tua força veio na cruz. Então para de tentar fazer da tua força, porque a tua força é limitada, é passageira. Para de tentar fazer do teu jeito, porque o teu jeito, por mais que faça sentido,
não se compara com aquilo que Deus preparou para você. Você tem planos bons para sua casa? Eu acredito que sim. Eu vim aqui nessa noite só te lembrar que os planos de Deus para você são infinitamente melhores que os seus. Você tem projetos incríveis no papel. Eu tenho certeza que Deus se alegra em ver cada um deles. Faz parte da natureza do pai se alegrar em ver o rabisco dos filhos. Mas eu quero te lembrar também que além dos projetos que você tem no papel, Deus já liberou palavras desde a eternidade passada sobre você. E o que a gente precisa decidir é se a gente vai viver segundo aquilo que a gente nasceu para viver, ou se a gente vai continuar batendo cabeça, tentando construir a nossa própria história. André, para que eu nasci? Você nasceu para Deus. Todo o restante é acréscimo, irmão. André, qual é o meu chamado? O seu chamado é chamado para Deus. Todo o restante é vocação ou dom ministerial. Não confunda as coisas. Não, meu chamado é pregação. Não, desculpa, eu não acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, soberania, entendimento, lá na eternidade passada, quando Ele liberou o meu nome, declarou promessas a meu respeito, Ele falou: eu preciso de um pregador em 2020. Deus não precisa de mim, sou eu quem preciso dele. Por isso Deus não me chamou para pregar, Deus me chamou para Ele, e eu até prego. A gente tem que ter esse entendimento. Deus não chamou, ei, você que é músico, olha para mim. Deus não precisa de você, mas Ele desejou você. A diferença de desejo para necessidade é que a necessidade faria a gente entender de que Deus tem algo faltando e você vai completar isso nele. Mas o desejo significa que Deus já era completo, mas ainda assim Ele desejou ter você com Ele. Ei, irmão, você precisa entender que a igreja não precisa de você. Músicos, ministros, líderes, pastores, financiadores, você que é um ofertante, dizimista fiel, a igreja não precisa de você. Como assim, André? Agora eu fiquei em dúvida. Eu vou te explicar de forma bem clara. A igreja nunca precisou de você, mas você sempre precisou da igreja. Quando essa chave vira, eu paro de fazer achando que eu estou prestando um favor, e eu começo a retribuir entendendo que eu só estou de pé por conta do favor. O favor de Deus é uma graça imerecida. Eu não merecia, eu não poderia, eu não deveria ter acesso, mas Ele desejou fazer. Ei, irmão, olha para mim. Deus desejou você, e é para isso que você nasceu. E a boa notícia é que Ele continua desejando você, e é por isso que você está de pé. As misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. A graça de Deus é o motivo de não sermos consumidos. Você está de pé, seu coração está batendo, você tem projetos de futuro, você acredita que amanhã vai ser melhor do que hoje. Eu vim aqui te lembrar, você sabe por que isso está dentro de você? Essa esperança ainda está em você, mesmo que você ainda não tenha encontrado Jesus, mesmo que você talvez ainda não tenha confessado. Toda a esperança que o homem carrega é o próprio Deus quem depositou. Sabe, tudo que nós temos é dele, irmão. A palavra diz que até a porção de fé que nós temos é Deus quem nos dá. E se você quer mais, esteja exposto à palavra dele, porque fé não vem por pregações que não contenham a palavra. Fé não vem por imposição de mãos. Fé não vem por ouvir louvores. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, você quer mais fé? Ouça mais o que ele diz. Irmão, a unção que despedaça o jugo é Ele quem derrama. A provisão que mantém as nossas casas é Ele quem nos dá. A promessa que nos mantém correndo no destino profético foi Ele quem fez. Ei, o nome, quem escreve no livro da vida é Ele. Quem abriu mão da sua própria glória para se entregar por mim e por você foi Ele. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que Ele comprou para o Pai, através do seu sangue, povos de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Irmão, desde que o mundo é mundo, existe salvação a partir do momento em que o Filho de Deus se entregou por nós. E quando a gente entende isso, fazer parte de uma igreja não é um favor que a gente faz para ninguém, senão algo que a gente faz para nós mesmos. Nós precisamos da comunhão. Nós precisamos desesperadamente da redenção. Senão a gente está caminhando a passos largos para um lugar que não é o que Deus planejou para nós. A palavra de Deus diz que Deus plantou no coração do homem o anseio pela eternidade. Ei, você sabe por que você sente falta de alguém que morre? Porque você não foi feito para perder ninguém. A mesma dor que você sente com a perda de alguém é a dor que Deus sentiu com a nossa perda também. É por isso que Ele entregou o que Ele tinha de melhor para nos ter de volta, porque Deus aceitou a possibilidade de abrir mão de Jesus por alguns dias, mas Ele não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. Isso é redenção, irmão. Alguém como Deus se permitir ser rasgado para ter de volta alguém como eu.
É o maior exagero da história. É o maior escândalo que o mundo poderia ouvir. É por isso que essa graça é escandalosa. E ela é escandalosa mesmo, porque para a religião não faz sentido Deus nos chamar daquilo que nós somos antes de nós nos tornarmos. Não faz sentido Deus chamar André como alguém que vai tocar pessoas e vai pastorear multidões, enquanto André ainda está perdido em delitos e pecados. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas ainda assim, na minha inimizade com Ele, Ele me encontrou no meio do caminho e compartilhou palavras que Ele sempre teve para mim, eu que não estava pronto para ouvir, promessas que Ele sempre tinha escrito para mim, eu que não estava pronto para acessar. Ei, irmão, olha para mim. O que vai mudar a tua história não é o que Deus vai fazer, porque Ele já fez tudo o que precisava ser feito. O que vai mudar a tua história é se você vai entender isso hoje e vai começar a se mover na direção daquilo que Deus preparou para você.